Boa noite a todos e todas. Obrigada pela presença. Parabéns pela iniciativa desse webinar, está muito bonito. Meu nome é Gláucia Foley, eu sou juíza há quase 21 anos e há 18 coordeno o programa Justiça Comunitária, que tem como objetivo transformar cada cidadão, cada cidadã, num agente de promoção da justiça e da paz. As atividades do programa Justiça Comunitária são desempenhadas pelos próprios integrantes da comunidade ou das comunidades onde nós operamos. E é esse protagonismo que evita uma colonização da comunidade, uma imposição de um saber, muitas vezes a ela estranho, e a imposição de soluções que não atendam necessariamente às suas necessidades. Nós dizemos que se trata de uma justiça realizada para a comunidade, na comunidade, mas, sobretudo, pela própria comunidade. Eu gostaria de partilhar com vocês uma ideia fundante, já que o meu tema é o papel do nosso trabalho na democratização da justiça. A ideia fundante da justiça comunitária é a seguinte: para a gente construir uma nação de justiça e de paz, nós precisamos democratizar a justiça. E democratizar a justiça implica um movimento muito mais amplo do que simplesmente assegurar acesso universal dos cidadãos ao poder judiciário, conforme já foi dito aqui. Isso porque a justiça como valor, ela vai muito além dos juízes e dos tribunais. Vamos fazer um paralelo entre a justiça e a saúde. Seria razoável dizer aqui que a saúde não é algo que deva ser monopolizado pelos médicos, pelos hospitais, pelos profissionais de saúde. A saúde é algo que a gente conquista, que a gente constrói no nosso cotidiano, que a gente traz para a nossa vida, que a gente se apropria. O mesmo, portanto, eu posso dizer em relação à justiça. A justiça, para a gente construir uma nação de justiça e de paz, nós precisamos trazer a justiça para as nossas vidas, se apropriar dela e ser copartícipe da sua construção. Sim, nós precisamos da justiça dos tribunais, mas nós também precisamos da justiça da comunidade, da justiça comunitária. Como todos nós sabemos, o Brasil é um dos campeões de processo judicial em andamento. Recentemente, atingimos a marca de 100 milhões, pouco mais agora de 100 milhões, segundo o CNJ. Somos um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Logo, se cada processo requer, ao mínimo, 2 partes, e somos 200 milhões de habitantes e 100 de processo, não seria exagero dizer que cada brasileiro hoje possui um processo judicial para chamar de seu. Esse fenômeno que nós denominamos explosão de litigiosidade pode nos dar uma falsa impressão de que a nossa justiça está demasiadamente acessível e que, portanto, nós precisamos criar filtros para coibir esse tipo de excesso. No entanto, se a gente olhar com cuidado para os números de acesso à justiça, nós vamos constatar uma realidade muito cruel. Quanto mais pobre o cidadão, mais inacessível é a justiça. Justamente esse segmento que mais dela precisa para a fruição dos seus direitos. Logo, por um imperativo ético, a justiça formal dos tribunais precisa abrir as suas portas para que ela seja universal a todos os segmentos da sociedade. Só assim teremos democracia plena. Falando em democracia,
A democracia representativa, essa que nos convida de tempos em tempos a escolher os nossos representantes, vem demonstrando limitações. Isso porque ela opera com o mesmo padrão que eu chamo de padrão da terceirização. Eu tenho a minha vida, eu cidadã, minha vida, meu futuro, meus problemas. E, em determinado momento, eu escolho, portanto, o meu representante, transfiro a esse representante a solução e o destino dos meus problemas. Para que a justiça seja radicalmente democrática, eticamente inclusiva e possa participar da construção da paz, a gente precisa trazer essa justiça para a nossa vida e fazê-la no nosso cotidiano. Com essa ideia fundante, há 18 anos, nós criamos a Justiça Comunitária, que se estruturou em 3 atividades que se intercomunicam. Nós transformamos espaços da comunidade e conflitos comunitários em oportunidade de construção da paz. Paz com democracia, porque afinal, como diz o genial Rapa, paz sem voz não é paz, é medo. As 3 atividades desempenhadas pelos próprios integrantes da comunidade, que são os agentes comunitários, mediadores comunitários, são mediação de conflitos, educação para os direitos e articulação de redes comunitárias. A mediação de conflitos é um processo de diálogo livre de qualquer coerção e que permite que as pessoas em conflito possam restaurar suas relações em bases mais cooperativas e que possam juntas construir soluções que atendam às suas necessidades. Na prática, nós convidamos pessoas direta ou indiretamente ligadas ao conflito para que, se cabível, se possível, em formato circular, possam conversar sobre aquele problema, aquela situação-problema que as afeta de alguma maneira. Conversar sempre iniciando com as perguntas: quem são vocês? Quais são as suas relações, as relações que vocês estabelecem, as suas identidades, as suas necessidades. A nossa premissa é de que o conflito surge quando identidades não são respeitadas e necessidades não são atendidas. Daí porque dificilmente nós vamos iniciar um processo de mediação perguntando o que aconteceu, porque isso pode nos remeter e nos aprisionar por demais um foco do passado. Essa abordagem integradora, que nos foi brindada pelo nosso querido mestre Juan Carlos Vezula, é uma abordagem que não se preocupa com o número de acordos realizados. É uma abordagem focada na transformação das pessoas e das suas relações. A nossa segunda atividade, Educação para os Direitos, democratiza o acesso à informação e viabiliza o sagrado direito de se conhecer os direitos, sem o qual não se exerce nenhum direito. Também em formato circular, nós traduzimos a linguagem jurídica para uma linguagem acessível e, mais do que isso, os agentes comunitários proporcionam uma reflexão em que medida aquele direito atende ou não à necessidade da comunidade. Sim, porque o combate à violência não se dá como a obediência cega à lei. É preciso refletir e partilhar os valores que estão por trás de uma norma. É assim que se constrói uma nação de paz. Aliás, quanto menor for o tamanho do mecanismo de fiscalização, de inspeção, de punição, maior será a consciência de uma sociedade em relação aos valores que a regem. A nossa terceira atividade, articulação de redes, promove também em formato circular uma reflexão sobre
O que a nossa comunidade tem de problema, mas também de soluções, de talentos, de habilidades. E a própria comunidade, portanto, vai decidir quais as conexões que ela pretende fazer para a superação da sua realidade. É esse processo de comunicação entre as 3 atividades que gera um ciclo virtuoso que é impulsionado pelo agente comunitário. É esse movimento que é capaz de reconstruir o tecido social e transformar espaços fragmentados, individualizados, em espaços de promoção, de cooperação e de emancipação. Eu trago como ilustração o caso clássico, interpessoal, o vizinho que coloca o lixo na frente da casa do outro vizinho. Quando eu falo isso, todo mundo ri, porque é universal esse problema. E se a gente não resolve de maneira cooperativa, isso pode gerar muita violência. Ao invés da gente convidar esses 2 vizinhos para uma mediação de mesa, que nós chamamos interpessoal, nós sempre aproveitamos o potencial que esse caso tem. Então, nós chamamos as crianças dessa rua, para que elas tenham a oportunidade de, num teatro assistido, perceber a importância da coleta seletiva de lixo e da educação ambiental. Chamamos profissionais da saúde para discutir o impacto de uma boa coleta de lixo na saúde daquela comunidade. Chamamos o serviço público de limpeza para saber em que medida o Estado está se fazendo presente como deveria ou não. E aí você percebe que o caminhão diz, olha, eu tento entrar nessa rua, mas ela é muito estreita. E quando tem um carro estacionado fora, no local que não é adequado, muitas vezes a gente não consegue entrar. E as pessoas se ouvem. E os moradores da rua fazem um pacto com o condutor do caminhão de lixo, para que aqueles carros, então, portanto, não fiquem mais ali. E mais do que isso, fazem um pacto entre si, para que cada um, de maneira gentil e cordial, estabeleça um local na frente da sua própria casa para depositar o lixo esse que todos sabem que será coletado, porque também há um compromisso do Estado. Essa foto é muito simbólica para todos nós. Essa senhora de amarelo foi atendida no interior da sua casa. Ela se aproximou da equipe e orgulhosamente ostentou um exemplar da Constituição que ela mantinha acolhida na sua casa. E disse, eu não sou doutora, mas eu adoro conhecer os meus direitos. Desde então, ela passou a ser uma figura emblemática para a justiça comunitária. Essa casa pode ser invisível aos olhos das autoridades, do Estado, da justiça, mas é o universo dessa cidadã. É ali onde ela sonha, onde ela sente medo, frustrações, desejos, esperança. É ali que ela acolhe cuidadosamente a sua sagrada Constituição. Se a justiça não fizer sentido nesse universo, se ela não for capaz de adentrar nesse universo, ela não fará sentido em qualquer outro lugar do mundo. Muito obrigada. Os contatos da Justiça Comunitária também estão disponíveis. Vai ser um prazer responder as outras perguntas futuras que podem vir e contatos, enfim.